Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho uma convidada super especial, quase que eu não consigo. Quase que eu não chego a tempo aqui. Deixa eu trazer minha convidada, mulher do céu, bem-vinda. Desculpa o atraso, meu Deus do céu. Foi a maquiagem, foi a sua maquiagem que atrasou, foi a escova, foi o cabelo. Não, eu Olá, meu combinei. povo bonito, que alegria ver este senhor ao vivo, que saudade eu tava, tudo bem? Pois é, ó, eu tô indo pra Recife e eu falei, gente, como é que eu vou pro Recife e eu não faço um barulho com essa mulher maravilhosa, que eu sou fã, como mãe, como empresária, como voz do varejo. Eu falei, me dá meia horinha do seu tempo, nunca te pedi nada, vamos falar sobre o varejo, que bom que deu certo. Que bom, tava com muita saudade de você, tô aqui para aprender muito. Você sabe que eu sou uma grande fã da Rede Milionária, fizemos parte do projeto de vocês em 2024 e estou ansiosa pelo Rede Milionária ao vivo. Recife precisava de um evento desse, porque o varejo não é para amadores e a gente precisa estar muito junto, muito unido, liga boa para aprender, revisitar conceitos, repensar, né? A gente que está no dia a dia é muito enviesado, né? Fica na bolha às vezes, e às vezes você vai para um momento conversar com pessoas que estão lutando a mesma guerra que você, e é um momento muito bom para a gente oxigenar as ideias. Mas Não, diga sem lá, meu amigo, dúvida. estou aqui à sua disposição. Não, você estava falando aqui de oxigenar, e você sabe, Raíssa, que para mim, o varejo, e eu acredito que você vai concordar comigo, é um jogo que se ganha muito na execução, né? Ou seja, o varejo é um jogo que se ganha na execução do marketing, na execução da compra certa e da distribuição de produto. Você está aí à frente de uma rede com muitas unidades, você sabe esse desafio, né, de você entender cada unidade, de ter o sortimento certo de cada unidade, o que é padrão rede, o que respeita o padrão do cliente de cada uma daquelas unidades, a execução do atendimento, a execução do funcionamento de PDV. Né? Eu vejo a turma querendo complicar demais o varejo e, no final das contas, o varejo é um jogo de execução. E é muito bom a gente estar com varejistas, porque não é só para falar dos mesmos desafios, mas para a gente conseguir olhar para aquelas coisinhas, aqueles parafusinhos que a gente vai esquecendo de apertar ao longo do caminho, porque são muito parafusos, tem que apertar. E esses momentos em que a gente encontra lojista é muito assim, né? Mas olha, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que eu quero te entrevistar, e você tem muito a ensinar também, muito a contribuir, você é uma pessoa que gosta muito de contribuir. Eu queria que você se apresentasse, né? A gente está cruzando as nossas audiências aqui, algumas pessoas que me seguem estão te conhecendo, algumas pessoas que te seguem vão me conhecer. Então, eu acho muito legal você se apresentar e depois eu me apresento aí para sua audiência. Pode ser, Rai? Pode ser, vamos começar. Olá, meu povo bonito, estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Raíza Bernardo, eu sou sucessora de uma rede de lojas aqui em Pernambuco. Nós temos 20 lojas espalhadas pelo estado, a maioria Recife, região metropolitana, mas também temos algumas unidades no interior do estado. Nós somos o modelo de negócio tipo Magazine, então trabalhamos com vários departamentos, que é muito a realidade de vários lojistas do Brasil, né? A gente trabalha com confecção feminina, masculino, infanto-juvenil e cama, mesa e banho também. Um detalhe que eu acho sempre importante relatar é que também somos indústria, né? Então, desde 2022, nós verticalizamos o negócio. Então, além do varejo em si, nós temos nosso braço de indústria, temos nossas marcas próprias, desenvolvemos produtos do zero. E isso eu acredito que é um caminho sem volta para o varejista, cada vez mais buscar se diferenciar no mercado, construindo produtos que tenham match, que tenham a ver com seus clientes. Foi uma necessidade que a Tropical viu aqui, né, dentro de uma realidade de competição.
E eu acho que foi todo desafio vem para nos fortalecer, né? Eu brinco, Dino, com o meu time o tempo todo, que assim, eu não vivi um ano igual ao outro no varejo. Todo ano o varejo tem um script diferente que você tem que aprender a jogar. Jogar, como você disse, uma execução bem feita, mas muito assim, um feijão com arroz bem feito, porque o povo quer vender a NASA, quando na verdade é muito feijão com arroz bem feito, aquela potência na execução, é aquela luta cliente a cliente que realmente constrói o resultado. Né? Então, assim, é a minha realidade, não estou aqui para florear nada, o Dino sabe muito bem disso, né? A gente que vem do fronte de batalha, a gente sabe o quanto é sangue, suor e lágrimas todo dia do varejista brasileiro. É isso aí. E eu penso que vocês foram muito inteligentes na verticalização também, porque o varejista ele está com o dedo no pulso ali do cliente, né? Então, por exemplo, você quando lança uma coleção da tua coleção ali, né? Do teu escopo ali, você está conversando com a tua cliente, você está vendo ela, você está trocando, você está ouvindo o que ela gosta, o que ela não gosta. Quando você desenvolve uma cortina, por exemplo, né? Você sabe o gosto do cliente do teu estado, da tua região, você sabe o estilo dele, né? E a indústria, por mais que ela, a grande indústria, né? Por mais que ela está ali fazendo muita pesquisa de mercado, ela está olhando de forma meio genérica para o Brasil, né? E eu penso que vocês aí conseguiram olhar para o consumidor de vocês com uma lupa e ao mesmo tempo entregar benefício com um bom custo, que também é importante. A gente sabe É, que a gente está no ano aí que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, né? A gente tem um cenário aí de bets drenando parte da receita da família brasileira. A gente tem aí 30% em média do que as pessoas recebem vai direto para pagar dívidas, né? Então, o bolso do brasileiro está mais apertado. Se vocês estão entendendo o gosto, mas ao mesmo tempo estão ajustando ali para conseguir entregar um produto bom, num valor que caiba no bolso do cliente de vocês, meu, maravilhoso, né? Então também tem esse outro lado de ser mais democrático. Eu lembro quando eu visitei as lojas de vocês pela primeira vez, a Tropical pela primeira vez, me impressionou muito, porque eu vi assim uma qualidade de produto num valor que eu falei, meu Deus, como é que essa conta fecha, né? Como é que essa conta fecha com essa qualidade de uma polo? Eu não sei julgar muito uma roupa feminina, óbvio, mas eu sei avaliar uma polo, uma camisa, né? E eu fiquei muito impressionado. Eu acho que esse é um dos segredos de sucesso de vocês desde o começo, né, Raíssa? Que é entender o cliente e ir se adaptando para essa realidade do cliente, né? Exatamente, foi uma observação que a gente fez quando eu assumi o departamento de compras da confecção, a gente ia para os grandes centros de compras do Brasil, né? São Paulo, Santa Catarina, o Ceará, se abastecer nesses grandes polos industriais. E o que a gente tinha? A gente tinha produtos, sim, de excelente qualidade, mas que no final das contas, quando a gente chegava com esses produtos na nossa loja, os vizinhos estavam com produtos muito semelhantes, às vezes a mesma estampa, meio que todo mundo bebia da mesma fonte. E acaba que você não traz nenhuma diferenciação e fica todo mundo brigando pela mesma coisa, aquela carnificina de preço. Né? E no final das contas, não traz um valor agregado, porque por melhores que sejam as equipes de desenvolvimento dessas grandes indústrias, mas elas estão, às vezes, olhando muito para uma cliente Nordeste. E eu tenho loja em Recife, tenho loja nos bairros de cidades vizinhas e no interior, e eu sei que a minha cliente de shopping, às vezes, não tem o mesmo gosto da minha cliente do interior. Às vezes o tom, a cor é diferente dos produtos que gosto, o caimento, os tecidos, as bases. Imagina você fazer uma coleção para verão para o Brasil inteiro, uma coleção de inverno para o Brasil inteiro. Então nunca você vai conseguir realmente assim atender a integralidade da expectativa da sua cliente. E você pode até atender, mas você vai ficar muito parecido com todos os seus vizinhos. E foi isso que a gente buscou democratizar. E claro, quando a gente começa o jogo da indústria, a gente entende, tem acesso às bases de tecido, às bases de malha, que são sofisticadas mesmo, mas que quando a gente vinha uma cadeia cascateando com vários intermediários, o preço final, se a gente não construísse isso do zero, seria muito caro para o cliente, fugia. E é uma das grandes bandeiras da Tropical, a democratização do acesso à moda. A gente hoje traz bases de malhas e tecidos que são super sofisticadas pelo preço que se propõe. Claro, a gente entende que o cliente da gente, como você
você mesmo falou. É a família brasileira, endividada, que não pode gastar muito, que tem que ter realmente um bom custo-benefício. Mas o brasileiro, tem muito, Ferreirinha fala muito sobre isso, né? O paladar não retrocede. Então, o brasileiro que teve acesso a um produto de boa qualidade, mesmo que naquele momento ele não consiga consumir na mesma intensidade, mas ele ainda gosta de produto bom, ele gosta ainda de produto prático, produto durável. E a gente trabalha muito nesse conceito, né? De uma moda que não é uma moda fast fashion, né? Aquela coisa descartável, ultra fashion. É uma moda realmente de qualidade para uma mulher vida real, para um pai de família, para uma família que precisa investir muito bem o dinheiro da sua receita familiar, né? Esse é o nosso foco. Massa. Ó, hoje a gente tem perguntas aqui. A Isa tinha falado, gente, isso aqui parece a sabatina do Senado. Mas eu vou deixar as perguntas mais difíceis, né? As mais polêmicas. Não, brincadeira, não tem polêmica nenhuma. Só as mais interessantes pro final, que a gente não é bobo nem nada, né? Pra gente segurar a turma aqui na conversa, que a conversa vai ser boa. Mas eu queria começar contigo. Eu não me apresentei para sua audiência, né? Oi, turma, tudo Você bem? tem que se apresentar. Muito Faz prazer. tempo que você não aparece nos meus stories, então você tem que se apresentar. Né? Já já a gente tá jantando junto aí, ou almoçando junto, pelo menos, aí em Recife. Turma, muito prazer, eu sou o Dino Gueno, eu sou empresário varejista, sócio supermercado. Ô, Raiz, agora em novembro, uma segunda e enorme loja sendo inaugurada, inclusive, vocês vão ver aqui. Muito Sou bem. autor do livro A Loja que Vende e também sou fundador da Rede Milionária, uma consultoria especializada em lojas físicas, né? Nosso grande trabalho aqui é apoiar donos e donas de redes de loja do Brasil inteiro aumentarem seu faturamento e eu tenho levantado muito a bandeira também de voltar a ter orgulho de ser lojista, né? Quando eu era pequeno, eu penso que você teve essa fase, porque você é filha de comerciantes, o lojista, o comerciante era um herói da cidade, né? Tinha o padre, tinha o delegado, tinha o prefeito e tinha o ou a lojista, né? Como as referências, né? E ao longo do tempo o varejo deixou de ser sexy, deixou de ser interessante. Talvez por isso que a gente tenha tanta dificuldade hoje de trazer gente boa para trabalhar com a gente, né? E eu tenho levantado como uma bandeira mesmo, um objetivo de trabalho é a gente voltar a colocar o varejo no lugar de destaque que ele merece, porque ele é um grande empregador hoje, né? A gente sabe que o varejo hoje é o maior empregador formal do Brasil. Então, vamos colocar essas lojas no lugar que elas merecem. Bom, muito bem. Hoje a gente está batendo um papo aqui, porque a Raiz e eu nos conhecemos alguns anos atrás, nós já fizemos projetos juntos, né? Projetos. Deixa eu só desativar um pouquinho os comentários, está bem no seu rosto aqui, ó. Depois eu coloco de novo, beleza? Bom, assim fica melhor. Turma, depois eu abro aí na hora dos comentários das perguntas, beleza? Só para a gente não atrapalhar aqui o nosso diálogo bem na cara da Raiz, é maravilhosa com esse batom incrível. Mulher, fala uma coisa para mim. Você está à frente, né, junto com outros executivos da Tropical, de uma operação com 20 lojas, tem o desafio aí de competir com grandes players, né? Vocês têm um nome muito forte, uma marca muito forte, mas ao mesmo tempo também vocês estão no mercado da moda, que ele é muito disputado hoje por grandes corporações e ao mesmo tempo por pequenos comerciantes e até por quem faz um porta a porta, né? O mercado de vocês informal é muito, muito grande, né? A gente sabe que a barreira de entrada, por exemplo, de uma farmácia é muito maior que a sua, né? Porque para ter uma farmácia, a pessoa tem que ter o farmacêutico, uma licença, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não é para abrir uma loja de roupa, não. É muito simples. Se a pessoa vai lá de uma forma muito informal, compra umas roupas e abre uma porta e ela tem uma loja, né? Então, a barreira de entrada é baixa. Ao mesmo tempo, você tem grandes competidores, né? A Renner esse ano mesmo anunciou aí um investimento com 50 novas lojas, entre Yukon, Camicado, Renner. Riachuelo, vindo de um cenário de muito período de prejuízo nos seus balanços, mas agora reverteu levemente, falou que vão inaugurar mais ou menos 20 lojas esse ano ainda. Ou seja, o mercado de vocês está se movimentando muito. Onde, na tua opinião, Raiza, o lojista desse segmento de moda mais deixa dinheiro no dia a dia? Olha, Dino, sem sombra de dúvida, eu acho que estoque. Estoque
que hoje é o maior gargalo, né? E assim, eu fico tão feliz de ouvir você falando isso, levantando a bandeira da loja física, porque durante muitos anos a gente, principalmente aqui no digital, só ouvia falar é o fim da loja física, é o fim da loja física. E realmente a gente precisa ter orgulho, porque por mais que eu acredite numa omnicanalidade, num varejo que o cliente pode comprar online, pode comprar presencial, pode comprar pelo WhatsApp onde ele quiser, mas eu acredito muito no contato humano das lojas físicas, então essa coisa do bairro, a loja do bairro, a sua vendedora, a pessoa que você gosta, que atende, que já conhece seu gosto, já conhece sua família, e a gente realmente tem que fortalecer esse varejo físico, porque é um varejo que não está fácil, como você falou, a barreira de entrada é muito fácil, e aqui a gente não vai desestimular as pessoas a serem empreendedoras, sejam empreendedores, né? Se vocês gostam de trabalhar com moda, fácil não é, nunca vai ser. Então a gente pensa assim, eu vou ali em Santa Cruz, você conhece o Polo Têxtil daqui, né? Uhum. É muito ativo. Toritama, vou comprar umas roupas, vou começar a vender no Instagram, vou vender online, tarará. No começo é muito, realmente esse custo, essa barreira de entrada é muito pequena, mas é um mercado também muito difícil de você se manter. Exige, por mais que aparentemente quem está de fora não veja isso, mas exige da gente um profissionalismo e uma constância muito grande. Exige principalmente da gente. A gente gosta da blogueiragem, a gente gosta do glamour, a gente gosta da blusinha linda, da coleção, da moda, mas a gente precisa ter muita racionalidade no dia a dia. A gente precisa ter muito, assim, custos na mão. Então, assim, o varejo físico, ele demanda um profissionalismo, demanda uma constância, uma disciplina muito grande, né? Então, assim, e eu acho que é muito o diferencial das redes que duram, das redes que sofrem a cada ciclo de crise. Por exemplo, hoje, a gente pode dizer que o varejo está vivendo, o varejo como um todo, a economia como um todo, está vivendo um momento de crise, né? Sim, sem dúvida. Mas, como todo momento de crise, vai permitir que umas pessoas se destaquem, todo mundo vai sofrer, porque está todo mundo, em algum aspecto, tendo que revisitar custos, tendo que otimizar a loja, tendo que suar um pouquinho mais para ter novas estratégias, e abrir novos canais, beleza, beleza. Mas, de toda forma, a gente sabe que é um momento em que vai separar o joio do trigo. Vai separar aquele lojista que tem uma austeridade de custos, que não mistura o caixa da empresa com as contas pessoais, que fica muito focado no negócio, muito focado no cliente, ao invés de estar focado no concorrente. Porque se você ficar focando só no seu concorrente, sua loja vai ficar igual a dele, porque você está lá, obcecado, olhando para o concorrente, quando na verdade você devia estar construindo sua comunicação. Você poderia estar se inspirando e construindo seus produtos, suas linhas de produto. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que o varejo, sim, está vivendo um momento bem delicado, um momento que exige muita austeridade, muita consciência, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil é uma economia muito pujante, né? A gente se reinventa, a gente dá o jeito da gente e novos capítulos aparecem, né? Mas para Claro. realmente permanecer nesse ramo da confecção, com varejo, com a barreira de entrada muito baixa, exige muita disciplina, muita constância e muita austeridade. Você falou de estoque, né, onde se deixa muito dinheiro na mesa, e hoje eu estava fazendo exercício, como eu falei para você, tem um supermercado, a gente acompanha várias redes também, e eu peguei a curva de vendas, a curva ABC dos últimos 24 meses do meu supermercado, Raíza, porque a gente vai inaugurar uma nova loja, e eu queria fazer um estudo, e aí, ó, que bom que a gente tem a IA hoje para nos ajudar, não a pensar por nós, não a para fazer o nosso trabalho, né, que o nosso grande trabalho é fazer as empresas crescerem, é direcionar bem as pessoas, né, é vender para as pessoas um futuro melhor, não só uma ideia, mas um caminho de futuro melhor, as pessoas que trabalham com a gente especialmente. E eu estava usando a IA muito para fazer uma análise. E aí, olha que coisa interessante. Você sabe que eu descobri fazendo uma análise que eu, do supermercado, tenho 217 mil reais, aliás, 127 mil reais, 127 mil reais só de chinelo Havaiana. E a Havaiana é um dos itens que menos gira, ou seja, veja, às vezes vai comprando porque sempre comprou, né? E aí a gente, eu acho que tem dois pontos aí quando você fala de estoque.
tem o ponto de não me orientar suficientemente por números, né? Ou seja, de tempos em tempos eu tenho que olhar com outro olhar para essa curva ABC, de tempos em tempos eu tenho que eu tenho que perguntar, inclusive, quando eu uso uma IA, o que eu não estou enxergando, né? O que eu tinha que tirar do meu sortimento, porque a venda está dizendo que não gira. Né? E o que eu tenho que colocar no meu sortimento? Porque o cliente ama novidade. Quando você vai para moda, a novidade é ainda mais forte. No supermercado, a novidade é muito importante. Porque o cliente quer ver novidade todo dia. A gente perdeu muito espaço, por exemplo, para farmácia, nessa parte de cosmético, perfumaria, porque a farmácia entendeu muito mais rápido o quanto a consumidora, principalmente, gosta das novidades ali do mercado. E o supermercado meio que perdeu esse time. As farmácias começaram a incomodar. Mas na moda isso é ainda mais presente, né? Agora, é esse desafio. Meu Deus, o que eu vou colocar no meu sortimento? O que eu vou trazer de novidade? O que eu vou ter que tirar? Porque qualquer erro de cálculo ali é o dinheiro que vai faltar para os boletos no próximo mês. Né? Qualquer erro de cálculo você pagou às vezes antes o fornecedor para receber o pedido e vai vender parcelado e vai receber só daqui não sei quanto tempo. E então esse equilíbrio entre eu ter um estoque muito bem ajustado, evitar os excessos ou os produtos que giram pouco, e ao mesmo tempo ter sempre novidade, é uma dança muito complicada, né, Raíssa? Assim, é muito ajustadinho isso hoje, né? Não tem mais muito espaço para errar, né? Exato, principalmente não pode ter a ruptura, né? Porque o maior problema do lojista é você estar com ruptura na sua curva A. E assim, mesmo que você tenha dinheiro em caixa para fazer a reposição imediata, pode ser que o seu fornecedor não tenha essa velocidade, mesmo que você seja indústria e você tenha o pano para cortar dentro do seu estoque, mas o tempo de produção demanda. Então, eu acho que é um dos grandes desafios esse planejamento. Inclusive, vou até lhe perguntar, qual IA você usou? Cloud Code ou o GPT ou Hoje eu usei o humanos? GPT. Para fazer essa análise, eu usei o GPT, mas eu gosto muito de, quando eu vou analisar grandes volumes de informações, eu gosto Certo? ou do GPT ou do Gemini. Eu acho que o Gemini ele lida bem com um volume maior de dados, né? Tá. Google, eu tenho testado as duas. O que eu fiz foi criar um robô de análises para os meus clientes, inclusive para o meu supermercado. Eu subi ali um dossiê do supermercado, ou seja, eu subi todo um histórico dessa loja, que cidade que ela está, quais são os concorrentes, dados do IBGE dessa cidade, para ele entender todo o contexto socioeconômico, as minhas metas de vendas, meta 1, 2 e 3, e aí, a partir disso, eu subi a curva ABC para que ele tivesse umas referências para fazer essa análise. E aí, só para não perder o gancho, o que eu estava muito interessado, não só, Rai, em fazer uma análise da minha curva ABC, eu estava interessado em conhecer mais profundamente os gostos do meu cliente. Porque eu Uhum. acho que é aí que está uma chave, né? Você falou agora há pouco uma coisa que é central. Se gasta muito tempo acompanhando o concorrente, olhando para o concorrente, vendo a precificação do concorrente, vendo a propaganda do concorrente, e se gasta pouco tempo no varejo entendendo profundamente os gostos do meu cliente. Né? Então, o que os últimos 24 meses de vendas do meu supermercado estão falando sobre o meu cliente, sobre o gosto, sobre o hábito? O que a curva A de vendas da Tropical dos últimos 24 meses, quer dizer, por que tem que ser 24? Porque eu preciso ter pelo menos 2 ciclos anuais, porque por causa da sazonalidade, por uma série de questões, né? Mas o que essa curva A diz sobre o cliente tropical, sobre gostos, sobre perfil, sobre estilo, né? E a partir disso, a gente começar a fazer escolhas mais assertivas. Aí a IA está aí para nos ajudar, inclusive, com preditividade disso, né? Quer dizer, quais são os padrões que se repetem, né? Como que as coisas devem acontecer daqui para frente diante do que aconteceu no padrão, né? Vocês têm usado isso nessas análises ultimamente? Tem, inclusive assim, agora, Dia dos Pais, a gente fez muito isso também na construção de estratégia, porque assim, quando a gente tem um mix enorme, como a gente tem na Tropical, departamentos 1000, a gente precisa entender o comportamento. Então, a gente usou a IA mas eu usei o Cloud Code. Uhum. A gente usou IA para entender assim, por exemplo, olha, o cliente entrava em loja para comprar o presente Dia dos Pais, beleza, mas aí esse presente Dia dos Pais, majoritariamente era uma camisa, sei lá. Aí, quais eram os comportamentos paralelos? Era camisa com o que mais? Camisa com kit de toalha? Era camisa com uma blusinha, porque é a esposa que vai comprar o presente do pai, do marido, do sogro, e aí ela aproveita e já monta o look para ela, para o almoço dia
dos Pais, então a gente foi entendendo isso para estruturar as nossas estratégias comerciais. Porque não é só você entender qual estratégia vai colocar na ponta, mas você entender o seu mix de produto, o que é que tem de oportunidade, o que é que você não está enxergando. Você, às vezes, fez a compra certa do produto certo, mas se você tivesse uma profundidade maior na cor best-seller, você nem precisaria ter aquela cauda longa no seu negócio. Você só precisa realmente o que você falou. Entender esse comportamento do consumidor e entender, poxa, você não pode chegar em loja e não ter a calça preta de malhar, porque é estatístico. A mulher ela pode até comprar outras cores, mas quando ela abre a gaveta dela, é estatístico, ela está lá com mais opções de parte de baixo preta. Então, essas coisas que vão orientando a gente para tomar decisões no dia a dia de forma mais assertiva. E sabendo que por mais time que você tenha, por mais experiência, por mais IA, não vamos acertar tudo. E é muito assim esse trabalho emocional, porque ser lojista no Brasil hoje é você ter nervos de aço, é você ter muita inteligência emocional, muita resiliência. E minha gente, deixa eu logo dar a realidade para vocês. Ninguém constrói resiliência, inteligência emocional vivendo tempos suaves, né? Ventos fracos não fazem marinheiro forte. Então, a verdade é essa, você só aprende fazendo, você só aprende no front, você só aprende errando. Só que você não pode errar a ponto de sair do jogo. E é esse o trabalho que vem time, vem estratégia, vem experiência, vem IA, vem consultoria, vem tudo, para ajudar você a errar menos, né? Claro. E que os erros sirvam de aprendizado para você entender, olha, isso aqui agora já foi, nem se preocupa que esse eu não erro mais. Porque a inovação também precisa acontecer. E se você não tem assim um estômagozinho para erro, você não inova. Você não inova, a sua loja fica lá com um cara de 10 anos atrás. Perfeito. E eu queria pegar esse teu gancho só porque eu fiquei aqui pensando como a gente tem esse desafio de aproveitar cada centímetro quadrado, não é cada metro quadrado, né? Quando você olha o custo de uma loja física, e por isso que esse nosso universo é da loja física, porque o jogo é completamente diferente, né? Quando você olha para a loja física, você tem o custo do metro quadrado, que é a coisa mais importante, né? Ou seja, cada produto que vai para a arara, para a prateleira, cada produto que é exposto, ele está custando o espaço que está ali. E como a loja é um organismo vivo e a gente precisa trabalhar essa exposição por campanha, né? Então, você está falando de Dia dos Pais, por exemplo. Bom, Dia dos Pais, o que é mais importante tá no caminho, nas pontas, nos pontos de destaque? Que tipo de produto que eu vou colocar próximo aos produtos presente? Né? Como é que eu vou fazer com que a própria exposição ajude a vender, né? Porque vai que o meu vendedor não lembre de oferecer, vai que o meu vendedor não conseguiu atender todo mundo, loja cheia no sábado, né? Como é que a própria loja vai oferecer? E como é importante, né, essa estratégia de exposição de produto conforme a campanha, né? Então agora, por exemplo, como é que está a linha? Vocês não tinham uma linha infantil tão forte. Vocês vão fazer Dia das Crianças agora ou não, Raíssa? A gente tem alguns produtos de Dia das Crianças, mas a gente não tem uma profundidade muito grande. Mas a Tá, gente tudo tem um bem. produto de chama, né? Que aí os pijaminhas, os conjuntos UV. Porque justamente a gente tem que escolher quais guerras a gente pode entrar. E aí Perfeito. a gente tem entendido nos últimos anos que se você for colocar a sua estratégia comercial do mês de outubro em cima só de Dia das Crianças, Ferrou? furado. Perfeito, A perfeito. gente aprendeu isso, inclusive, no calendário milionário. Lembra que a Exato. gente observou isso? A gente entendeu que, olha, é uma das narrativas do mês de outubro, mas Mas não não é pode ser a sua principal. narrativa. Não pode ser sua Perfeito. narrativa principal. Eu te perguntei isso porque eu lembro disso. Eu lembro que produto infantil estava no teu sortimento, mas não justificava uma grande campanha, né? É a mesma coisa. Eu tirei muito Dia dos Pais, por exemplo, de loja de móveis e eletro. Por quê? Dia dos Pais vende super na moda, vende super no calçado, vende super em perfumaria. Basta olhar Boticário, Natura, etc. Né? Mas quando você chega no segmento de móveis e eletro, Dia dos Pais não é representativo, né? Não é mesmo. Então, assim, mas sempre fez. Tá bom, mas sempre fez. A gente tem que ser, a gente tem que ser muito, muito orientado para resultado
e pesar. Pô, vale a pena fazer se não está trazendo fluxo, né? É igual o Dia dos Pais em material de construção, tem ferramenta. Meu, ferramenta é 2% da venda de uma loja inteira de material de construção. Eu não vou gastar 15 dias de campanha para uma coisa que é 2%. Posso fazer um post, posso fazer até uns anúncios paralelos, posso fazer uma... Posso fazer algumas Uma coisas, mas não... ativação com CRM, com banco de Perfeito. clientes. Beleza, agora concordo com você. Perfeito. Mas o que eu queria trazer é a importância a gente pensar nesse casamento, né, de campanha, exposição e sortimento. Ou seja, agora a gente está falando já de Black Friday, né? Agora a gente está olhando para Black Friday já. Por Já. quê? Porque essa é a hora de mandar, de fazer os pedidos, no caso de vocês, de iniciar muita produção, né? Essa é a hora da gente olhar, inclusive, o quadro de funcionários para o final de ano, ver se a gente tem reposição, ampliação desse quadro ou contratação de temporários em algumas posições, digamos que não demandam tanta experiência, né, de produto. Essa é a hora da gente olhar para todo esse cenário do final de ano e começar a tomar as decisões. Ou seja, eu vou lá, penso na campanha de marketing Black Friday, penso na campanha de marketing Natal, volto com uma tarefinha para compras e falo, olha, precisamos de iscas para Black, ou precisamos de um estoque aqui específico da Black, precisamos de kits para o Natal, né? Igual vocês têm toalhas e alguns itens que dá para fazer alguns tipos de kits. Precisamos de uma linha presenteira para o Natal e uma linha de vestir para o Natal, ou seja, são dois jogos diferentes. Essa conexão de compras, marketing e vendas, ela é uma conexão que a gente faz a partir do marketing. Como é que vocês têm feito isso aí na Tropical? Como é que vocês têm organizado isso em 20 lojas? Veja, é a partir do compras, né? A partir do compras, porque a gente entende que sim, tem os eventos oficiais do calendário do varejo, mas tem as narrativas paralelas, as campanhas paralelas que a gente tem que tocar. E a gente precisa entender o que você falou. O dinheiro que está na mesa é o dinheiro do estoque. Então a gente tem que entender o que é que tem de oportunidade de estoque. No nosso caso, também estoque de tecido e malha. Então, o que a gente pode fazer, trabalhar. E, assim, trazer os fornecedores para o jogo, né? Trazer os fornecedores para o jogo. Esses grandes eventos em que a gente tem que ter um apelo muito grande de preço, para a gente não ter um sofrimento muito grande de margem, a gente precisa trazer os fornecedores para o jogo. Ó, estou contigo o ano todo. Né? E nunca se valorizou tanto parcerias, porque quando o mercado está bem arredio, né, aí é que você valoriza um player que tem solidez, que tem liquidez, etc. E aí você chama os caras e liga, gente, ó, temos a Black aí, e vocês precisam dizer como vão ajudar a gente. O que é que vocês vão trazer do mix de vocês, que podemos ter uma parceria, você sofre um pouquinho de margem, eu sofro um pouquinho de margem, mas a gente vai ter uma campanha atrativa que vai acabar enchendo a loja de gente e vendendo tudo, né? Porque, assim, acaba sendo aquele movimento que a pessoa gera no mês. E eu acho que começa muito com produto, né? A gente começa muito com o time de compras, entender quais são as oportunidades, as ocasiões de uso do nosso produto, como você falou, roupas de final de ano, roupas de confraternização, presentes, é a força, mas também entender que o cliente naquele momento vai estar procurando um produto também mais em conta por causa da Black. E, por sinal, Dino, eu sou indicada com essa Black. Porque a gente entende que com essa história de Black, eu não sei se você concorda e vê isso também com seus outros mentorados e clientes, mas assim, a Black no Brasil meio que pressionou uma época para o varejo das vendidas também. Botava essa Black em setembro, minha gente, em A gente março. estragou o Natal, né? Estragamos o Natal com essa história de Black. Não tem muito o que fazer para voltar atrás, mas a gente fez tudo errado, né? Assim, a minha opinião sobre Black é que a gente fez tudo errado. Como é que a Black gringa? O americano pegava, não sei exatamente como é hoje, mas o americano pegava, ele pegava tudo quanto era produto antigo, saldo, remarcação, e ele num dia ali, dois, ele metia lenha nesses produtos antigos, né? A gente começou a fazer a coisa... Primeiro que a gente começou a esticar a corda demais, né? Esses dias, Raíssa, eu vi assim, ó... o Halloween é a mata ciliar, escuta essa. O Halloween é a mata ciliar que impede a Black Friday de entrar em outubro, né? Eu achei perfeito, porque... Graças ao Halloween, a Black Friday não entra em outubro, porque daqui a pouco os caras vão querer fazer Black Friday em outubro. Esquenta Black em outubro. Nossa, tem um ódio disso.
Então, o que que a gente fez? Primeiro que a gente bagunçou a parada toda lá no começo da Black, tanto que Ministério Público, o Procon tiveram que entrar para começar a olhar isso, porque teve muitas marcas que começaram a cometer um maior pecado que eu acho no marketing, que é tentar trazer cliente de qualquer jeito, a qualquer custo, mentindo, inclusive. Veja, né? Quando a pessoa fala assim, isso aí é uma jogada de marketing, eu quero morrer. Por quê? Porque jogada de marketing é sempre associada a uma coisa que é enganação ou que é desonesto, né? Desonesto. E no marketing a gente quer exatamente o contrário. O que a gente quer no marketing? A gente quer construir uma relação para a vida do cliente. Pensa o cliente da Tropical. Vai comprar roupa até o último dia de vida. Vai dar presente até o último dia de vida. É para você construir uma relação para sempre. Né? Pensa uma relação de ótica. credibilidade, né? Eu acredito muito nisso, na credibilidade dos produtos que a gente vende, assim. Tanto é que eu dou a minha cara para o negócio justamente por isso, que é um dono. É um dono chegando aqui, ó. Exato. Aqui não é ninguém, não, é o dono. Exato. Eu sou o saque da empresa. Meu Instagram tá aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando a gente coloca um produto à venda e a gente vem anunciar uma oferta, a gente tá colocando a nossa reputação ali em jogo também, entendeu? Então, realmente, muitos não vão por esse caminho, mas é por isso que eu acredito muito em negócios familiares, em negócios onde o dono também, de certa forma, une a credibilidade pessoal dele, a credibilidade do negócio, porque as pessoas, no final das contas, acreditam, assim, gostam de se relacionar com outras pessoas, né? Misturando um pouco assim dos assuntos, mas eu entendo super isso. Eu também fico revoltada quando falam em jogadas de marketing, e a gente já viu muita gente, né? O mercado tá cheio de gente que gosta de exagerar um pouquinho, que gosta de entrar numa linha muito cinzenta do que é simplesmente enaltecer as características do produto e o que é simplesmente assim, me poupe, né? Não tem menor condição. Cada um joga seu jogo, né? Eu sou muito a favor de jogar o jogo da credibilidade, da honestidade, da transparência. E estamos aí, 50 anos de história, planejando os próximos 50. E ninguém constrói uma história de 50 anos com mentira, com jogadas assim, Não, né? Perfeito, com perfeito. balas de prata. E aí a Black virou uma coisa um pouco bagunçada, ao mesmo tempo isso é bom porque você consegue separar, né? Então, por exemplo, as empresas que fazem da maneira certa, né? Como vocês, olha, eu estou me organizando para a Black, eu estou me planejando para a Black, eu estou comprando para a Black, eu estou produzindo para a Black, eu sei até onde eu posso ir com a minha Black, eu sei que eu não preciso fazer um mês da Black, eu posso fazer a semana, né? Sempre quando me perguntam, Raiz, assim, mas qual que é a duração ideal da Black? É quanto durem suas ofertas de Black. Então, se eu tenho oferta de Black para 2 dias, por exemplo, no supermercado, eu vou fazer 2 dias, sexta e sábado, acabou. Não vai ser uma semana, não vai ser uma quinzena. Por quê? Porque eu tenho uma margem ali muito apertada, né? O supermercado tem um jogo um pouco diferente, então vai ser 2 dias. Não, eu suporto uma semana de Black, então seja feliz fazendo uma semana. Não, eu consigo fazer um esquenta uma semana antes, e eu consigo fazer a semana de Black. Então, show de bola. Esse para mim é o melhor formato, né? É como se você tivesse ali no esquenta uma semana antes, ofertas nota 7 ou 8, na semana ofertas nota 9, e aí na sexta e sábado ofertas nota 10 em agressividade. Se você consegue construir isso e faz uma comunicação íntegra, verdadeira, tipo assim, olha, são apenas 100 unidades, é para os primeiros 20 clientes de cada loja. Ou seja, você vai trazendo a verdade do teu jogo, você vai construir uma ação forte, você vai construir uma ação que vai diferenciar da maioria das blacks aí, que são metade do dobro do preço, né? Que ainda se faz muito isso, infelizmente se faz muito isso, principalmente e-commerce, algumas marcas de baixa credibilidade, né? Porque marcas grandes não vão fazer isso, elas não são idiotas, né? Elas sabem que uma marca, como você falou, atravessa gerações construindo confiança e credibilidade. Mas quando você faz da maneira certa, você gera mais confiança, gera mais fluxo e ganha dinheiro. Né? Agora, é um ajuste muito fino para essas coisas acontecerem bem, né, Raiza? E muita antecipação, né, Dino? Muita antecipação. Porque se você não se planeja, claro, todo lojista tem aquele produto xepa nos seus estoques que não deu certo, que quer se livrar, que você vai aproveitar o evento da Black mesmo para dizer, olha, eu tenho isso aqui, vamos queimar e eu não quero ver, eu tô dando de graça.
E aí, tudo bem, todo lojista tem aquele mix de produto que está lá encostadinho e que você quer aproveitar um evento desse e se livrar. Mas não é um produto desse que vai fazer faturamento, né? Que vai ter aquele Claro, corpo de faturamento. Então, claro. de fato, o planejamento faz parte do jogo e você se planeja a começar do produto, não é da oferta. É por isso mesmo que a gente vai fazer esse movimento de passar por algumas cidades que eu adoro, algumas cidades especiais, né? Para mim, a Recife é uma delas. A gente tem uma relação aí, muito antes da gente trabalhar com a Tropical, de a gente se conhecer. É uma cidade que eu já tinha atendido algumas lojas e sempre tive um carinho muito grande. Salvador também, passamos por algumas marcas importantes, Fortaleza também. E a gente vai fazer esse evento local pela primeira vez, né? Fora, a gente costumava fazer eventos sempre em São Paulo ou aqui em Floripa, onde é a sede da Rede Milionária, e a gente vai fazer esse movimento porque muitos dos nossos alunos também pediram por isso, e a gente vai estar dia 24 de agosto em Salvador, 26 de agosto em Recife e 28 de agosto em Fortaleza, com Rede Milionária ao vivo, que é uma imersão de um dia, exatamente para a gente olhar para essas estratégias de organização dessas campanhas de marketing, vendas e movimentos de compras com antecedência, com organização, com estratégia, né? E eu vou deixar aqui, enquanto a gente está conversando, tá rolando um link aqui embaixo do vídeo. Ó. Se você é Recife, ou Salvador, ou Fortaleza, ou se você é de alguma cidade próxima, que faz sentido logisticamente você pegar uma estrada de uma hora e pouquinho, venha nos encontrar, porque vai ser incrível, 100% prático e só para dono de loja, tá? Só para lojista. O link está aqui embaixo. Raíssa, falando em campanhas de marketing, vamos falar de erro, porque a galera só fala de acerto, a galera parece que ninguém erra mais nesse Vamos, Brasil, né? vamos. Parece que Erramos todo mundo muito. Todo santo dia a gente está errando alguma coisinha. Falei para mim, uma campanha de marketing que você não repetiria mais nas suas lojas, que foi uma cagada. Olha, como você sabe, a do Dia das Crianças, né? A gente, antes da Rede Milionária, investia muito, especialmente naquela época que Tropical comprava brinquedos para fazer campanha de Dia das Crianças. E depois foi ficando muito em. A margem de brinquedos é péssima. A questão tributária também é muito difícil, porque aí é que não deixa margem ao produto. E a invasão de produtos chineses, sites, marketplaces, etc. Então o pessoal não comprava mais, não ia numa loja física comprar um brinquedo. E a gente tinha, se fosse analisar histórico, a gente apostava nisso. Mas, assim, é muito o que eu estava dizendo para você desde o começo. Não existe um ano no varejo como o outro. Então, você tem que olhar histórico, sim. Você tem que olhar o entorno do que você tem em cima. Mas você também tem que estar muito conectado com o seu cliente, com os feedbacks do seu time. Porque, do contrário, você fica só repetindo aquelas mesmas coisas, achando que vai dar aquele resultado. E não vai. Então, uma que eu coloco como um erro, assim, crasso, foi a última campanha de crianças que fizemos, assim, focando mesmo em crianças e não teve resultado. Né? Gastamos a verba de marketing para movimentar e não foi uma coisa legal. E aí? É isso. E o que tem funcionado mais, assim, né? Se você pudesse compartilhar algumas estratégias de campanhas, de anúncios que mais tem funcionado para você, que tem te ajudado aí a crescer a venda das lojas, tem te ajudado a competir nesse cenário assim tão sangrento do segmento de moda, né? Quando a gente tem essa invasão de produto importado também no teu segmento. Você falou de brinquedos aí, mas no teu segmento também é um segmento que tem sentido muito essa entrada de produto importado. Que tipo de campanhas ou ações de marketing mais tem funcionado para vocês? Olha, a gente gosta muito de trabalhar com aceleradores, né? De você atrelar a venda. A primeira peça é um valor, a segunda peça você leva com desconto, porque a gente melhora ticket médio, melhora peças por atendimento, assim, dá um argumento para o vendedor. Mas eu acho que, por incrível que pareça, Dino, hoje a gente vê o impacto do time interno. Né? Uma coisa que vocês falavam muito pra gente, assim, às vezes, gente, não é só você ter uma verba muito alta, porque Tropical nem tem uma verba de marketing, assim, a gente não tem, a gente tem que ser muito, muito austero, né? Porque a gente tá num jogo
dos centavos. E assim, a gente acha que os incentivos internos de loja, às vezes uma campanha interna de loja, estoura balão, às vezes uma besteira, um chocolate, um lanche, uma rodada de pizza, é uma coisa que anima o time de vendas e que faz daquele dia eles terem um sprint, né? A gente teve aquele ano da notinha do 100, Dinosado mandou botar uma notinha de 100 na mão do pessoal antecipado, era em dezembro. Isso também deu muito resultado na época. Então, tem essas. Agora, aquela coisa, como eu te disse, não é uma bala de prata. Nada Não, vai ser uma claro, bala de prata. claro. Sempre a gente vai ter que ter um todo. E tem algumas lojas que conseguem performar bem, outras não estão. Aí você vai analisar time, analisar mix, analisar reposição, analisar uma série de coisas, porque nunca, assim, é multifatorial, não é um motivo só. A gente tem que estar realmente sempre analisando o todo de uma loja física, são muitos detalhes. O que a Raíssa comentou agora, a gente chama de campanhas de incentivo atômico. São campanhas que você faz para o time, né? Eu costumo recomendar como a primeira campanha que você tem que fazer de marketing. Por quê? Porque ninguém vende que não compra primeiro. Né? Você gasta um dinheiro com impulsionamento, você gasta um dinheiro com produção de conteúdo, você gasta um dinheiro com anúncios online ou offline, você gasta uma grana para trazer o cliente. Uma vez lá dentro, esse cliente que veio para comprar uma peça sempre tem um filho, uma filha, tem alguém de aniversário na família, tem alguém nem percebeu que você tem cortina, no caso deles, tem cortina, mas tem também toalhas lindas, tem lençóis ótimos, tem travesseiro, tem... Pô, o tempo todo a gente está precisando dessas coisas. Então, o que é uma campanha de incentivo atômico? É um estímulo que você dá para a equipe de vendas ou de atendimento, né? Porque muitos aqui, às vezes, tem um balconista ainda e tal, para que ele lembre de oferecer, mas gente, não é empurrar, não é forçar nada, é o contrário. É assim, se interesse por apresentar mais um produto, se interesse por mostrar uma solução, se interesse por, ao invés de apresentar um produto isoladamente, apresentar o conjunto, o look, apresentar o acessório junto, perguntar, né? Veio comprar um presente aqui para o Dia dos Pais, perguntar do sogro, perguntar do irmão que é pai, perguntar do funcionário que tem filho, etc. Né? Ou seja, a equipe está mais antenada. E o legal das campanhas de incentivo atômico é que elas são curtas, você faz ali de uma semana, 15 dias no máximo, você vai trocando o objetivo. Então, eventualmente, você faz uma campanha, por exemplo, para bater a meta daquela quinzena e você premia todo mundo que entrega a meta 2 ou meta desafio. Daqui a pouco você faz uma outra campanha em um outro momento do mês ou no outro mês, que o objetivo é aumentar o PA. Então, quem bater a meta de PA ganha R$ 100 a mais. Depois, ao invés de você ficar dando desconto em produto de baixo giro, você sinaliza aqueles produtos de baixo giro e paga uma comissão maior para o teu vendedor naqueles produtos durante um período específico. Então, o vendedor ele lembra mais de oferecer, porque ele vai ganhar mais dinheiro naquele produto. Né? Então, as campanhas de incentivo são aquelas campanhas para o primeiro cliente, que é o nosso colaborador. E como a Raíssa falou, às vezes é uma bobagem. Ou assim, o vendedor que bater a meta de estoura balão pode ter cinquentão, pode ter um vale pizza, pode ter um jantar. Eles entram numa onda pela competição, pela brincadeira, né? E isso mexe com a energia. A gente sabe, varejo é um lugar de gente. E varejo é um lugar que gente atende gente. Então, se a minha gente está animada, feliz, está brincando, está dando risada, está disputando, o cliente sente isso, né? Mas, assim, é impressionante como O esses cliente movimentos, sente né? e a meta vem. E a meta É muito energia. Eu costumo dizer que 50% da venda é a confiança, a energia do vendedor. 50% é ele estar preparado tecnicamente, ter o produto, né? Ele saber atender e tal. E eu queria saber o seguinte, quando vocês pensam as campanhas da Tropical e você tem muito ciclo de lançamento de produto novo, agora daqui a pouco tem o verão, né, que é muito forte aí na tua região, porque você tem aí algumas das praias mais incríveis do Brasil estão em Pernambuco, mas você também tem o verão das pessoas que nem vão à praia, mas curtem a estação e querem roupa bacana para trabalhar nessa época ou para se divertir nessa época. Te pergunto, você costuma pensar nas campanhas a partir da data,
a partir de produto, a partir de oportunidade, a partir do teu cliente? Onde nasce quando você monta o teu calendário milionário hoje, ele nasce a partir de qual é o ponto inicial dele? Olha, a gente vê muito, em primeiro lugar, data, né? A gente tem que entender o momento. E aí entender quais são os produtos que têm match para aquele momento, que vão dar bom para aquele momento, as ocasiões de uso, como eu estava falando anteriormente, e também, assim, com relação às narrativas que a gente consegue construir de campanha, para encaixar bem tudo. Porque a gente começa a ter também muitos feriadões, então se você não se antecipa, você não estilinga a curva nos dias anteriores ao feriado, você começa a se prejudicar muito. Então a gente tem que estar sempre olhando isso tudo, né? Então, assim, eu acho que começa muito em cima de datas, mas só para dar como parâmetro, porque no final das contas a gente vai construindo as estratégias em cima também de produto, de curva, porque tem que ter aqueles commodities, aqueles produtos que vão estar, você está só cuidando de reposição, de aprimoramento, sempre analisando a margem deles, mas tem as coleções que você tem que começar do zero, né? Você tem que pensar, olha, eu quero essa coleção para que época? Por exemplo, vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente agora está construindo a coleção do Outubro Rosa, né? Então, a gente conseguiu, junto a um fornecedor, um preço fantástico numa base que tinha na cartela o rosa, um rosa belíssimo. A gente viu uma tendência, eu não posso dar muito spoiler, senão meu time vai me matar, mas a gente viu uma tendência de comportamento, a gente já começa a pensar no brinde, e tudo isso vai sendo construído para quando? Para outubro ainda, né? Mas tem que ser pensado meses antes, porque senão a gente não consegue se antecipar. E aí a gente pensa, outubro é uma época excelente para já ter drops, cápsulas de coleções já mais arrumadas, é verão, mas ao mesmo tempo as pessoas já estão ligadas, né, nos looks de final de ano. Então, assim, a gente vai construindo de acordo com os momentos, porque, querendo ou não, a gente é muito impactado por data no varejo. A gente não pode negar que é. Então, a gente vai construindo produtos em cima dessas ocasiões e preenchendo esse calendário, essas semanas, ora focando em campanhas de lançamento, ora focando em campanhas de preço, ora focando em festivais, e aí vai fazendo todo esse jogo. Semanalmente, sempre tem que, semanalmente, quinzenalmente, tem que ter alguma conversa rolando, as narrativas que eu tenho falado, tem que ter alguma conversa, para o seu vendedor ter conversa com o cliente, estratégia de abordagem, ter o que dar, o que falar de novidade, montar uma frente de loja. Loja tem que estar sempre em movimento, né? Senão vai ficando desinteressante. Bingo, é criar motivos para o cliente vir, ou melhor, criar motivos diferentes para diferentes clientes virem. Né? Então, quando a gente olha um calendário anual, veja, a gente falou da Black. A Black é uma campanha super racional, é desconto e acabou. Quando você fala de lançamento, você está falando um outro motivo de compra, é a novidade, é eu mereço. Quando a gente fala de uma época de Réveillon, é um outro rolê, é um outro motivo de compras. É a celebração, é a festa, é eu me achar mais bonito, mais bonita, é eu me preparar para a festa. Quando você fala de volta às aulas, é um outro rolê, eu cuidando dos filhos para isso. Então, é muito legal quando a gente olha essa programação anual, que a gente chama de calendário milionário. Por quê? Porque você vai encaixando diferentes campanhas para diferentes motivos de compra. Então, haverá, claro, em qualquer segmento, um momento que eu preciso fazer liquidação, saldo, Black Friday, né? Mas eu não posso viver disso, senão a conta não fecha. Haverá um momento em que eu vou fazer os lançamentos, mas eu também não posso viver só de lançamento, é insustentável. Haverá um momento que eu vou poder fazer campanha de prêmios, por exemplo, que também funciona super bem em muitos segmentos. Né? A gente tem visto, por exemplo, segmento, eu estava comentando supermercado, mas a gente pega de móveis e eletro, que é um segmento que eu naveguei por muitos anos, essa coisa de compra e concorra é fortíssimo, fortíssimo. Né? Eu, frente a uma rede com 250 lojas, Aísa, já fiz sorteio de 72 caminhões de prêmios. Aí depois de fazer 72 caminhões de prêmios, o Magazine Luiza foi lá no Faustão e fez o avião do Faustão. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Pô, eu vou dar o quê? Um foguete de prêmios, né? Que eu vou inventar agora? Deixa eu te contar essa história. E aí nós ficamos quebrando cabeça, assim, umas 3 noites. Juro, por Deus, eu fiquei umas 3 noites sem dormir.
Eu falei, o que eu vou apresentar para a diretoria? Eu era o cara do marketing, eu tinha que trazer as ideias inovadoras, né? A gente já tinha dado 72 caminhões de prêmios, a Magazine Luiza estava dando um avião de prêmios, e o que eu vou trazer de novidade? E eu fiquei matutando, e um dia eu pensei assim, e se a gente desse uma carreta de prêmios? Mas não os prêmios, a carreta com os prêmios. Né? A minha tese era, olha, e aí tudo bem, eu conhecia bem o meu cliente, né? O movimento eu conhecia bem o meu cliente. Eu queria dar para ele alguma coisa que virasse uma renda para ele. Então ele poderia revender a carreta, ele poderia deixar a carreta lá arrendar a carreta, tirar uma receita de 10, 15 mil na época. Não, a carreta hoje é quase 1 milhão, na época eram uns 500, 600 mil reais. Então, eu levei para a diretoria essa ideia, Raíssa, é assim, olha, eu queria dar uma carreta de prêmios, com os prêmios dentro. Mas eu tenho uma condição, quem combina com carreta? Um sertanejo. Tinha que ser o Zezé de Camargo e Luciano para fazer a campanha e para levar a carreta, para entregar na casa do morador. Bom, imagina o quanto custou esse rolê todo, né? Uma carreta, mais os prêmios, mais Zezé de Camargo entregando na casa da pessoa. Bom, muito bem. Quando a gente olha para essa coisa toda de prêmios, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, o quanto a mais eu tenho que vender para isso aí virar troco? Porque não é o quanto custa, né? Você dá um carro, você dá um smartphone, você dá um ano de compras grátis, não é o quanto essa coisa toda custa. Lembrando que não é só o custo do prêmio, né? É a camiseta para a equipe, é a ativação em loja, é o material de vitrine, é a urna, ou é eletrônico, ou é o papelzinho, mas é a urna, é a comunicação visual de loja, né? Quer dizer, é toda a divulgação que você vai fazer ao longo de meses, né? Então, é todo um projeto. Mas a grande pergunta é, se eu vou gastar 100 mil reais numa campanha de marketing de 6 meses com prêmios, se eu vou gastar 1 milhão, se eu vou gastar 3 milhões, 10 milhões, o quanto a mais eu tenho que vender para este investimento ele ser, eu não vou dizer troco, porque nada do que eu falei é troco, né? Tudo é muito dinheiro, mas para isso se pagar. E uma segunda pergunta para quem assiste a gente é, quem pode me ajudar a pagar? No caso da Tropical, vocês são também indústria, então, nesse caso, essa ideia de verba de propaganda não se aplica tanto a vocês, porque vocês são os próprios fornecedores. Mas quando eu tenho fornecedores, né, uma prática muito comum no mercado é, tendo um calendário de marketing, eu falo, olha, eu vou fazer aqui uma campanha de prêmios em outubro, depois eu vou fazer o meu Natal, né? Isso tudo aqui vai me gerar um volume de vendas 20, 15, 20, 25% a mais do que o ano passado, eu vou investir mais em marketing, eu vou gastar mais, mas a gente vai ter mais negócios juntos, né? Vamos rachar essa conta de marketing. A indústria sempre tem dinheiro, ela só não oferece. A indústria tem essa verba de trade, essa verba de propaganda, ela só não oferece, ela não conta isso, né? Mas quando você tem um plano de marketing e vendas, a gente organiza tudo isso. Raíssa, essas campanhas de prêmios dão certo para vocês? Já testou, não testou? Não Foi é muito legal? engraçado você trazer esse exemplo, que eu me lembrei a nossa campanha agora de Dia dos Namorados. Eu tenho um dos nossos fornecedores, Arnaldo, da Rota do Mar, ele tá por aí. Arnaldo, ele tem um helicóptero. Eu disse, Arnaldo, eu vou sortear um passeio do teu helicóptero agora no Dia dos Namorados. Adorei. Ai, e aí a gente fez. Então, assim, mesmo? olha, Você mesmo fez isso mesmo? eu fiz. A gente sorteou o passeio de helicóptero agora de zona. Inclusive, a campanha é a Tropical. O amor está no ar nas lojas Tropical, entendeu? E aí a gente ofereceu um passeio de helicóptero e quem vai oferecer o passeio de helicóptero foi o nosso fornecedor. Porque apesar da gente ser indústria, mas a gente também ainda mantém os canais de fornecimento de peças acabadas em marcas específicas que são estratégicas para o nosso mix. E eu concordo com você, é muito importante trazer o fornecedor para jogo. Às vezes, é um ativo que o cara tem lá, feito o helicóptero dele. Ele passa para um passeio de meia hora, não é nada para o cara. Mas quem não pede, né, tem que pedir as coisas. Tem que pedir, tem que se planejar, tem que vender a ideia. E ele comprou a ideia da gente. Não, e às vezes é um brinde. Então, por exemplo, no Dia dos Namorados comprou tal coisa e ganhou tal coisa. Esse brinde veio do fornecedor. Mas esse comprou e ganhou é só da marca tal. Show de bola, dá ênfase para a marca tal. Aí eu tenho certeza que assim como aqui, tem muito essa coisa de selinhos dos supermercados, né? Repara essa onda dos selinhos. Nossa, isso, selinhos e cashback têm sido ferramentas
interessantíssimas de fidelização. Eu estou olhando de perto esse mercado, eu tenho inclusive sugerido muito que os nossos lojistas que estão nos programas da Rede Milionária comecem a olhar para essa história de colecionáveis, de selinho, levem a sério o CRM com algumas ferramentas mais simplificadas de bônus, né? De bônus para utilizar. Mas essa história dos selinhos é interessante. Quando você pega lá no supermercado, você pode observar. Os patrocinadores dos prêmios, eles têm selinho em dobro, né? Então, por quê? Por que comprando, sei lá, Knorr, comprando Ambev, comprando Verde Campo, você tem selo em dobro? Porque esses caras estão pagando por essa campanha de marketing, estão pagando por esses prêmios, né? O não a gente já tem, a gente vai atrás da humilhação. Digo, a gente vai atrás do sim, né? Não é não? Turma, você que está assistindo a gente aqui, possivelmente próximo aqui de Salvador, próximo de Recife, próximo de Fortaleza, a Rede Milionária, que é essa marca que eu fundei há 7 anos atrás, que hoje é uma referência no apoio a aumento de vendas, de produtividade de lojistas, a gente vai fazer um evento de um dia presencial só para donos de loja, 100% prático, né? Você vai sentar ao lado só de dono de loja, você só vai ver exemplo de loja física, esse é o nosso universo. E a gente vai compartilhar com você quais são as estratégias que você pode utilizar na sua loja física para aumentar, olhando aí para 12 meses, colocar 1 milhão a mais de faturamento. Gente, 1 milhão a mais de faturamento numa loja ao longo de 12 meses é 80 mil por mês a mais. Né? Numa loja que tem ali 5, 6 vendedores, eu estou falando de R$ 500 a mais por vendedor por dia. Né? Quando você olha para essa possibilidade, você vê que ela é muito mais concreta e muito real quando você consegue unir compras, marketing e vendas. Eu vou te mostrar como fazer isso na prática no Rede Milionário ao vivo. E ele mostra mesmo, viu? E ele mostra mesmo que eu já estive em evento presencial. É sempre muito bom. É um momento que a gente sai um pouco da nossa bolha, do nosso negócio, dos nossos problemas, daquele dia a dia. E a gente consegue parar e pensar. Mas não pensar sozinha, mas trazer gente que está vivendo essa dinâmica o tempo todo, ajudando pessoas de forma concreta. E assim, você sabe, eu vou estar lá, primeira fila de Recife, estarei eu lá com meu caderninho e meu cloud para anotar tudo, para não perder nenhuma dica e mão na massa, porque o que eu gosto muito do seu evento, Dino, é porque não é aquela coisa só, eu vou ouvir palestrinha. Não é palestrinha, tá, gente? Esteja preparado para fritar seus neurônios, para você raciocinar para o seu negócio e já começar a montar seu plano de ação, já começar a colocar em prática. Sim, eu tô muito ansiosa porque é sempre um aprendizado estar junto com você. Gosto demais do seu conteúdo, sou sua fã de carteirinha. E Obrigado. Não vejo a hora de te encontrar dia 26 de agosto aqui em Recife. Então, galera de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, se for mais perto, vem para Recife, vem para Recife. Se for mais perto, ir para Salvador, para Fortaleza, vá. Não perca esse dia presencial com o Dino. Ele é essa pessoa, gente da gente. Ele tem essa conversa olho no olho. Então, Dino, eu acho isso fantástico, assim, dessa acessibilidade sua, porque a gente conhece muita gente que trabalha, né, com consultorias, com mentorias, que você não fala com a pessoa. É sempre o fulano do fulano do fulano do fulano. E assim, o que a gente viveu, a experiência que a gente viveu lá na Tropical, realmente era um acesso incrível às suas estratégias, às suas ideias, ao seu aconselhamento. Todo mundo sabe aqui, quem está no varejo, vida real, como você, como eu, o varejo é para os fortes, é uma guerra diária. E nada melhor do que a gente se cercar dos melhores para lutar lado a lado essa guerra, né? Então, convido vocês também para estarem. Eu estou animada, estarei lá na primeira fila em Recife. Vai ser maravilhoso. Sabe por que vai ser maravilhoso também? Porque além do que você trouxe da praticidade, a gente vai olhar muito para Black Friday e para Natal. Então, veja, a gente está... turma aí, só para deixar claro, os ingressos estão nesse link aqui embaixo. Então, se você é de Recife, Fortaleza ou Salvador, ou cidades próximas que funciona a logística para você, clica nesse link que está aqui embaixo ou me manda um direct depois da live que eu te mando o link com todas as informações. O grande barato, Raiz, é que você vai... como a gente está em agosto, final de agosto esse evento, é o melhor momento do ano para revisar as estratégias. Então, se você tem uma boa estratégia para Natal, Black Friday, a gente vai revisar ela.
Se você não parou para pensar, eu vou te forçar a parar para pensar na melhor estratégia para Natal e Black Friday. E por que agora é a hora? Veja, eu tenho uma proposta muito simples para quem está assistindo a gente, para quem vai no evento. Veja, agosto e setembro é um momento de revisar as metas do final de ano, as campanhas, o estoque e também o quadro. Por quê? Porque se você tiver que contratar, trocar, ajustar, você tem agosto e setembro. Porque outubro é a hora de treinar e preparar a equipe para você realmente ter uma Black Friday forte. E você tendo uma Black Friday forte, o que vai acontecer? Início de dezembro, você vai pagar excelentes comissões para a sua equipe. A sua equipe vai entrar em dezembro mais animada. Ou seja, o teu Natal vai ser mais forte. O seu Natal sendo forte, a tua equipe vai entrar em 2027 muito mais confiante, muito mais segura, muito mais empolgada. Então veja bem, o sucesso de 2027, assim como o sucesso do teu Natal, vai ser determinado pela qualidade da tua Black e pela qualidade do teu outubro. Então esse é o momento de olhar para essa linha do tempo e colocar o pé no acelerador. Você falou agora há pouco, Raíssa, sobre essa questão de, o mercado ele vai se depurar e muita gente vai sair do jogo, né? E vai mesmo, porque é assim desde sempre. Tantas lojas fecharam. Meu amor, tantas lojas fecharam, mas quantas abriram? Desde sempre tem loja fechando e tem loja abrindo. A questão é qual dos dois grupos você vai ser, né? Que grupo que você escolhe ser? Por quê? Porque a vida toda vai ter loja fechando e loja abrindo. E não é por falta de cliente e não é por falta de dinheiro. Concordo, a gente está num momento super complicado, o bolso encolheu, as pessoas estão mais endividadas, mas as pessoas continuam comprando, comendo, celebrando, vestindo, presenteando, casando, separando, nascendo, morrendo. É a vida acontecendo. É a vida acontecendo e onde tem vida tem consumo. A pergunta é, a tua loja vai estar entre aquele grupo que vai celebrar e vai atravessar o próximo ano, ou a tua loja vai estar naquela estatística que, infelizmente, foi uma das lojas que não atravessou o tempo porque você não conseguiu entender as mudanças do comportamento de consumo, do próprio varejo, do mercado de trabalho, tua própria equipe, né? E aí, olhando para essa história de loja fechando e loja abrindo, os melhores ciclos de crescimento que eu acompanhei em empresas, Raízas, eram momentos de que concorrentes quebraram ou outras lojas quebraram. Por quê? Porque quando um concorrente quebra perto de você, pode parecer uma coisa terrível. Só que, eventualmente, é só uma questão de caixa do cara, de gestão do cara. E aquele ponto vai ficar para quem? Não é um bom momento para você pegar um ponto bom? Não é um bom momento para você pegar um gerente? Porque, o gerente daquela loja lá, às vezes é um cara muito bom, né? Não tem culpa ele estar numa empresa que não tinha um bom caixa. E aí você traz um cara experiente, você traz um vendedor experiente, ou seja, o problema de um é a solução de quem tem um plano melhor e uma visão de negócio melhor. Você já teve esses momentos, Aisa, assim, só para a gente encaminhar para a reta Sim, final? a Tropical cresceu em crises, né? Aliás, eu desafio alguém aqui que conhece uma empresa de varejo que durou já há mais de uma década que não tem enfrentado crises. Crise faz parte do nosso jogo, né? Então, assim, eu me lembro que meu pai pegou muito esse ciclo de crescimento do centro da cidade, da Rua da Imperatriz. Ele só conseguiu chegar na Rua da Imperatriz porque o Brasil estava passando por uma crise, muito a troca de moeda, aquela confusão toda, pessoal muito endividado, oscilações graves no mercado. E aí desocupou um ponto, foi quando ele chegou, ele teve a oportunidade de estar ali, os aluguéis de uma baixada nesse momento, ele tem chance de pegar uma loja, às vezes até já reformada, né? Entra numa oportunidade. Então, assim, crise é oportunidade, minha gente. O pessoal fala, mas isso é coisa de coach. Não, crise é oportunidade. A diferença é se você vai ser a pessoa que vai estar, como eu disse desde o começo, disciplina, austeridade, constância, resiliência, inteligência emocional. O lojista precisa estar com a cabeça boa, porque é de cabeça boa que sai decisão boa. Né? Então, a gente precisa estar canalizando nossa energia, se cuidando da nossa mente, preservando o consumo de informações para que a gente tome decisão boa. E assim, eu acredito muito, eu acho que eu já estou ansiosíssima para o dia 26, na minha agenda já, primeira fila. Massa, você vai amar, ser massa, porque é muito bom pensar varejo, e já montar plano de varejo, sair de lá eletrizado e fazendo acontecer. Eu acredito muito no Brasil, acredito mais ainda no brasileiro, e a gente não pode ter medo de crise, não. A gente não pode ter medo de crise, não.
precisa ter, isso, essa consciência do momento que a gente está vivendo, precisa muito profissionalismo, sim. Não é momento para amadores, não é momento para loucurinha, mas também não é momento de você deixar a oportunidade boa passar. E tem muita oportunidade boa agora. Tem. E sabe o que é legal desses eventos? Quando é um evento específico de lojista, como o Rede Milionária Vivo que a gente vai fazer, é que você sai da operação por um instante e na operação a gente só vê problema porque é o dia a dia, é a confusão, é o imprevisto, é aquilo que, né, é a dificuldade. Agora, quando você sai da operação por meio-dia, é só meio-dia, e você vai para o ambiente para olhar para o futuro, olhar para a oportunidade, olhar para o marketing, você enxerga muita oportunidade para sua loja. Então, na operação, de forma geral, a gente só vê problema. Mas quando você vai para a estratégia, você vê oportunidade, você enxerga caminhos. Às vezes o caminho está quicando na sua frente, a solução está na tua mão, mas por você estar muito ali denso na correria do dia a dia, você não enxerga. É preciso sair, é preciso respirar. O nosso convite para você que tem loja em Salvador, em Recife, em Fortaleza ou região, é você parar um pouco, só por meio-dia, o seu trabalho operacional, a sua operação vai continuar, mas parar o seu trabalho operacional por meio-dia e ir para a estratégia junto com a gente, porque você vai enxergar muita oportunidade e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa de troca com outros lojistas, não só com o conteúdo que a gente está levando, super prático, mas com troca com outros lojistas. Meu povo, deixa eu liberar essa mulher, que além de tudo é mãe, é empresária, é essa pessoa maravilhosa, empoderada, que ela tem que descansar. Hoje eu atrasei com ela aqui, mas graças a Deus deu super certo. Deu certo, meu filho. Nem se preocupe, mas eu tenho que botar o menino para dormir mesmo. Eu sei, mulher, eu sei disso. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por parar a sua vida aí nesses minutos e muito obrigado pelo privilégio de estar no Rede Milionária ao vivo como minha super convidada. Veja se você tem outras pessoas que você gostaria de convidar, serão meus convidados também, tá? E você que não é convidado da Raíza, você vai clicar aqui, ó, no Saiba Mais aqui embaixo e vai garantir o seu ingresso, fechado? Ai, obrigado mais uma vez. Manda um beijão para sua mãe, para seu pai, para toda a família Tropical, essa marca incrível que é um orgulho de Pernambuco. Muito obrigada, Dino. Fica com Deus. Pessoal, espero vocês lá dia 26. Estarei na primeira fila, anotando tudo e trocando muito ideias, experiências, estratégicas que já fizemos, o que deu certo, o que não deu certo. Vai ser um prazer estar com vocês também. Fiquem com Deus. Até mais. Beijão. Tchau, tchau, turma. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.